Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Hoje nós vamos falar sobre o Marco Civil da Internet. Nós entrevistamos a supervisora do Instituto da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Sônia Amaro, e o advogado especialista do direito do consumidor, Anderson Gianetti. Obrigado pela presença de vocês dois. Obrigado, Sônia, por estar aqui com a gente. Obrigada. Obrigado também pela sua presença, doutor. Sempre uma satisfação estar aqui no século XXI. Bem, o Marco Civil é uma lei que regulamenta a internet no Brasil. Ele é reconhecido como um texto que estabelece regras, direitos e deveres no ambiente virtual brasileiro. Esse assunto vem sendo discutido desde 2009, mas só em 23 de abril de 2014, o Marco Civil da Internet foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Mas o que muda na vida do internauta? Afinal, o que vai mudar, gente, com o Marco Civil da Internet? Eu gostaria que os dois pudessem explanar, começando com a doutora Sônia aqui. Veja, a Proteste, desde o início das discussões, a gente não só acompanha, mas a gente faz inúmeras contribuições a respeito disso. E fizemos também, muitas vezes, reivindicações no sentido de que realmente houvesse, que fosse para frente, né, e que se transformasse em lei o Marco Civil, porque é necessário isso, é necessário estabelecer regras, princípios, enfim, para o uso da internet. É alguma coisa nova ainda, mas justamente por isso é que a gente tem que caminhar. E ainda há muito a que ser feito. Recentemente também a Proteste participou com várias contribuições também, enfim, encaminhando para o Ministério da Justiça, né, uma série de manifestações relacionadas a pontos que devem ser regulamentados da lei do Marco Civil. E uma das preocupações, né, da Proteste, claro, existem várias, mas uma das preocupações é justamente que seja mantido a questão da neutralidade da rede, até porque existem e já existiram várias tentativas ali que acabam descaracterizando muitos dos princípios contidos na lei. Então, é isso que a gente luta para que realmente seja mantido e, aí sim, a regulamentação tem que ser a partir disso e não contrária a esses princípios contidos na lei. Então, enfim, esse é um pouco aqui do resumo da nossa luta aí. Mas, doutor Anderson, a gente costuma dizer que a internet é uma terra sem lei, né? Sem dono, né? A ideia é de que esse Marco Civil regulamente aí o uso? Então, nós participamos de algumas conversas, né, assim, prévias, né, à aprovação, algumas oficinas ali no Ministério da Justiça, também audiências públicas, né? O Marco, ele tem os que festejaram como sendo uma legislação inédita no mundo, né? E tem também os que contestaram por se tratar a internet de uma terra onde também uma das bases, né, é aquela liberdade de expressão, né? Então, realmente são princípios fundamentais, a neutralidade, a universalidade, né? Mas também a liberdade de expressão e realmente, tendo em vista que hoje a internet ela acaba adentrando aos nossos lares, seja num simples smartphone, num tablet, né? Segundo dados aí, o comércio eletrônico, né, já movimentou mais de 60 bilhões de reais só no ano passado. Quando nós começamos essa discussão sobre o Marco Civil da Internet, movimentava 4 bilhões por ano, né? Então, num prazo aí, de pouco mais de 5 ou 6 anos, né, essa movimentação econômica, né, ela aumentou mais que 10 vezes e tende a aumentar cada vez mais. Então, não são só questões ligadas à liberdade de expressão, há questões econômicas, questões comerciais, não é? Nós tivemos recentemente até decisões judiciais obstando determinados aplicativos, não é? Impondo regras, não é? Enfim, tudo isso é objeto de discussão, inclusive existem até propostas de alterações do Marco Civil com base numa CPI aí dos crimes cibernéticos, por exemplo, que, ao nosso ver, vão ferir todos esses princípios fundamentais, essa filosofia toda no qual o marco está fundado. Ok, o senhor citou, vou aproveitar já que o senhor tocou no assunto, é uma das perguntas que eu ia fazer um pouquinho mais lá para frente, mas como o senhor citou aí a questão de alguns apps, vamos falar do WhatsApp, né, que recentemente aconteceu o bloqueio pela segunda vez aqui no Brasil, né? É uma medida prevista no Marco Civil da Internet? Isso vai acontecer? Está aqui na lei?
Posso Pode falar, responder? doutor. Tanto faz, os dois, vamos lá. O que acontece? A Proteste é totalmente contra que haja esse bloqueio desses aplicativos, né? Porque contraria, no nosso entendimento, frontalmente o que diz o Marco Civil da internet. O que acontece? É claro que, muitas vezes, eu acho que é até importante destacar o seguinte, a gente não está entrando na discussão do que está acontecendo com relação à investigação que está sendo feita, tudo isso. O que nós dissemos apenas se há alguma penalidade a ser aplicada com relação ao fornecedor que descumpre determinada regra, determinada lei aqui do país, então que realmente seja aplicada alguma penalidade que possa realmente penalizar o fornecedor e não os milhões de usuários do serviço. Porque quem tem a ver com isso? Quem foi o culpado nessa história? Eu fico assim, então, quem manda bloquear, na verdade, é um juiz. Sim. Qualquer juiz pode bloquear o WhatsApp? Então, no nosso entendimento, não poderia haver esse bloqueio. Justamente por quê? Porque a penalidade acaba recaindo não sobre o prestador de serviço, não sobre a empresa, mas sim sobre os consumidores, sobre os usuários do serviço. Então, não poderia... E a gente entende que realmente fere o Marco Civil esse bloqueio, né, determinado, como você disse, já pela segunda vez. Tanto é que a gente fez uma mobilização da primeira vez, o Proteste fez uma mobilização chamada, inclusive, Não Calem o WhatsApp, mas poderia ser qualquer outro aplicativo. E fizemos de novo quando houve o bloqueio essa semana, que felizmente aí houve depois, logo em seguida, houve a decisão judicial no sentido de que houvesse o restabelecimento do serviço. A gente tem, inclusive, fizemos campanha e tal, e o número de consumidores que aderiu à nossa campanha Não Calem o WhatsApp é enorme, né? Porque realmente é um serviço que as pessoas utilizam não só da forma na sua relação privada ali, trabalho, mas muitas vezes por trabalho, com filhos, pais, enfim. Então, é uma forma de comunicação hoje e o usuário não pode ser privado dessa tecnologia que está aí. Doutor, o senhor que andou discutindo isso aí lá em Brasília, como é que fica essa situação diante da lei? Pode? A gente sempre ouve dizer por aí, né, que sentença judicial não se comenta, se cumpre. Ainda bem que essa foi revogada, né? Então não dá margem para a gente. Mas o fato é que quando estava sendo elaborado o marco, né, houve lobbying por parte dos grandes provedores para que ele espelhasse a regra do local onde eles estão situados, até onde tenhamos conhecimento, salvo o melhor juízo, né? A liberdade de expressão é um bem tão valioso à democracia norte-americana que lá esse tipo de assunto só se trata na Suprema Corte. E tentaram emplacar esse tipo de, definição na nossa lei. E isso não foi aceito, primeiro porque no sistema jurídico brasileiro, todo juiz, nós temos dois sistemas de controle da constitucionalidade. O concentrado, que é feito no Supremo, e o difuso, que pode ser feito por qualquer juiz de direito. Que é o juiz de primeira instância. De primeira instância, de segunda, enfim, qualquer magistrado, seja ele de primeira, de segunda ou de última instância, pode fazer o controle constitucional, basta que ele seja provocado para isso, não é? Então nós temos que entender neste contexto. Nós estamos aqui tentando justificar, enfim, eu também sou contra, enfim, até porque não foi razoável que milhões de pessoas pagassem pelo preço, enfim, pelo crime de apenas poucos, não é? Mas o fato é que nós estamos falando de tecnologia. Sim. E em se tratando de tecnologia, uns entendem que a mesma tecnologia maravilhosa que é fornecida quando o assunto é ganhar dinheiro, né, e ter lucros, ela não é tão rápida e tão maravilhosa quando o assunto é fornecer determinadas informações de interesse judicial. Então, qual que é a justificativa para isso? Segundo informações dos grandes provedores de conteúdo, a cada hora de internet, você tem mais de 30 mil horas de conteúdo sendo postadas, né? Todo mundo postando a sua selfie, o seu vídeo, né? Então, não é que eles não tenham acesso, eles não tenham a tecnologia, o fato é que toda essa quantidade de horas, numa única hora de conteúdo, significa que podem ser cometidos erros ao serem fornecidas informações, fornecendo informações de pessoas cujo sigilo não deveria ser quebrado, por exemplo. Né? Então, realmente, a questão é um pouco mais aprofundada do que isso, né? Do que simplesmente um magistrado exigir informações para poder, enfim, apurar um crime. Não é? Nós já tivemos ocorrências em que o próprio vice-presidente de um dos grandes provedores foi preso por conta de, segundo a
Justiça ter se recusado a prestar essas informações. É que, na verdade, não se baseia pura e simplesmente em te entregar um pendrive, Júnior. Olha, estão aqui todos os vídeos desse determinado assinante. Né? O fato é que dentro desse conteúdo, você vai levar horas e horas. Se você, enfim, quiser assistir todas as horas de programação de conteúdo que estão entrando neste momento na internet, provavelmente você vai levar até o final do ano para analisar todos os vídeos que foram postados, por exemplo. É muito grande. Né? Estamos falando de milhões e milhões de pessoas postando a cada segundo. Né? Então, realmente, é este controle que dizem os grandes provedores que não teriam condições de analisar, que seria humanamente impossível e até onde o que eles expõem, tecnologicamente impossível de se assistir a todos os minutos e horas de conteúdo que está sendo postado. Né? E que isso feriria, né, no caso, as liberdades fundamentais do país onde este provedor está assediado. Né? Lá, apenas a Suprema Corte que teria a prerrogativa. Aqui não. Né? E aqui não. Né? Então, essa discussão, eu sou advogado, eu prestei um juramento perante a Ordem dos Advogados de cumprir a lei, de respeitar a Constituição e as instituições democráticas. Então, eu não posso falar mal do Poder Judiciário. Nós temos que entender, porém, faz parte de toda decisão, né? Isso todo magistrado, todo homem público sabe, faz parte da razoabilidade. Sim. Eu diria que não é razoável que milhões de pessoas paguem pelo crime de uma única. Bom, mas a gente pode discutir a lei sem problema, né? Não, o que acontece, inclusive, numa das decisões que fez com que fosse determinado o restabelecimento do serviço, eu me lembro perfeitamente que, inclusive, o entendimento do desembargador, né, foi nessa linha que a gente estava mencionando, que a Proteste mencionou desde o início lá, porque ele entendeu que realmente seria desproporcional, seria uma penalidade desproporcional. E aí, então, ele entendeu, né, que deveria haver o restabelecimento do serviço, ou seja, o desbloqueio, né, do aplicativo, normal. E voltou. Então, é nessa linha, né, mas realmente é algo que ainda vai surtir muita discussão aqui no país, né, porque já é a segunda vez que acontece. Esse é o Programação Nacional, nós estamos falando hoje de um assunto bastante polêmico, o Marco Civil da Internet. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já.